Frankenstein, de Mary Shelley. Resumo do livro. Robert Walton, um aventureiro inglês, realiza uma expedição ao Polo Norte. Durante esta expedição, que tinha sido o sonho de toda a sua vida, Walton se corresponde com sua irmã por cartas. No meio dos blocos de gelo, Walton e sua equipe encontram um homem extremamente cansado viajando em um trenó. O homem está quase moribundo e eles resolvem trazê-lo a bordo. Depois que o misterioso viajante se recupera um pouco da sua fraqueza, Robert Walton começa a conversar com ele. Os dois desenvolvem uma amizade. Walton sente-se muito solitário e há tempos deseja uma companhia mais próxima. O homem está desolado e, por algum tempo, recusa-se a explicar por que está atravessando o Ártico sozinho. Depois de ganhar mais intimidade com Walton, ele decide contar sua história. O homem chama-se Victor Frankenstein. Nascido em uma rica família suíça, Victor teve uma infância tranquila e idílica. Seus pais eram pessoas gentis e maravilhosas. Eles são apresentados como ideais, formando exemplos brilhantes da bondade do espírito humano. Seu pai, Alphonse, apaixonou-se por sua esposa, Caroline, quando o pai dela, um grande amigo dele, morreu. Alphonse tomou a jovem órfã sob seus cuidados e, com o passar do tempo, se apaixonaram. Ele cuidava da sua esposa em grande estilo. Por gratidão pela sua própria grande felicidade, Caroline é extremamente altruísta. Ela frequentemente visita os pobres que vivem na região rural italiana onde ela vive. Um dia, ela entra por acaso na casa de uma família que tem uma linda filha adotiva. Seu nome é Elizabeth Lavenza. Embora eles sejam gentis, a pobreza dos pais de Elizabeth faz com que cuidar dela seja um sério problema financeiro. Caroline se encanta com a menina à primeira vista e a adota na família Frankenstein. Ela tem quase a mesma idade de Victor e torna-se a parte mais especial e amada da sua infância. Elizabeth é a mais adorada companhia de Victor. Seus pais encorajam as crianças a conviverem de todas as maneiras imagináveis, como primos, como irmão e irmã e, no futuro, como marido e mulher. Os anos da infância de Victor passam com velocidade espantosa. Nascem mais 2 filhos na família, William e Ernest. Nesta época, os Frankenstein decidem parar de viajar constantemente. A família finalmente se estabelece em Genebra. Embora Victor seja por temperamento um tanto isolado, ele tem um amigo chegado, Henri Clerval, de quem é inseparável. Os dois têm ambições profundamente diferentes. Victor desenvolveu uma paixão pela ciência, enquanto Henri pretende estudar a história das lutas e desafios humanos. Eventualmente, os pais de Victor decidem que é chegado o momento para ele começar seus estudos universitários em Ingolstadt. Antes da sua partida, sua mãe morre. Em seu leito de morte, ela diz a Victor e Elizabeth que é o seu maior desejo vê-los casados. Victor parte para a universidade, ainda abalado pela sua mãe e perturbado pela separação dos seus entes queridos. Enquanto isso, em Genebra, a vida continua. Devido à generosidade de Caroline, Elizabeth aprende a ser graciosa como ela. Quando ela cresce o bastante para compreender seu pensamento, ela amplia seu abrigo e carinho para uma jovem chamada Justine, cuja mãe a detesta e deseja se livrar dela. Embora Justine seja uma criada na casa dos Frankenstein, ela é considerada como uma irmã por Elizabeth, Ernest e William. Em Ingolstadt,
A paixão de Victor pela ciência cresce exponencialmente. Ele cai nas mãos de Waldeman, um professor de química, que excita nele a ambição e o desejo de conseguir fama e distinção no campo da filosofia natural. Assim, começa a mania que irá destruir a vida de Victor. Ele passa dias e noites em seu laboratório. Victor desenvolve um interesse absorvente no princípio da vida, isto é, a força que cria a vida em um ser humano. Este interesse cresce a ponto de se tornar uma obsessão, e Victor decide criar um ser humano a partir de pedaços de pessoas mortas. Ele vasculha cemitérios e necrotérios. Ele não conta a ninguém sobre seu trabalho, e passam-se anos sem que ele visite sua família. Finalmente, seu trabalho está completo. Uma noite, os olhos amarelos da criatura finalmente se abrem para contemplar Victor. Quando Victor se dá conta da monstruosa forma da sua criatura, que é enorme e grotescamente feia, ele é tomado de horror. Ele foge de seu laboratório e busca isolamento na noite. Quando ele retorna ao seu laboratório, a criatura havia desaparecido. Henry junta-se a Victor na escola, e os dois começam a estudar idiomas e poesia. Victor não deseja jamais retornar à filosofia natural que outrora comandou sua vida. Ele se sente doente cada vez que pensa no monstro que criou. Victor e Clerval passam todos os momentos disponíveis juntos nos estudos e nas diversões. 2 anos se passam. Então chega uma carta de Elizabeth, com notícias trágicas. William, o irmão mais novo de Victor, foi assassinado no campo, próximo da propriedade dos Frankenstein. No caminho de volta para Genebra, Victor é tomado por um medo indescritível. Após chegar à sua aldeia, ele cambaleia pelo campo no meio de uma tempestade, deprimido pela perda de seu irmão. Subitamente, ele vê um vulto, grande demais para ser um homem, iluminado por um relâmpago. Imediatamente, ele o reconhece como sendo sua grotesca criação. Neste momento, ele percebe que o monstro é o assassino do seu irmão. Ao falar com sua família na manhã seguinte, Victor descobre que Justine foi acusada pelo assassinato de William. William estava usando um antigo medalhão no momento da sua morte, que foi achado no vestido de Justine na manhã seguinte ao assassinato. Victor sabe que ela foi incriminada, mas não consegue se convencer a dizer o que pensa. Sua história será desprezada como o delírio de um louco. A família recusa-se a acreditar na culpa de Justine. Elizabeth, especialmente, tem seu coração partido pela prisão errônea de sua amiga querida. Embora Elizabeth fale eloquentemente sobre a bondade de Justine no seu julgamento, ela é considerada culpada e condenada à morte. Justine aceita resignadamente seu destino. Após essa dupla tragédia, a família Frankenstein permanece em um estado de perplexidade e tristeza. Durante um passeio solitário pelas montanhas, Victor se encontra face a face com a criatura, que narra o que se passou com ela desde sua fuga do laboratório. Depois de vaguear por grandes distâncias e sofrer imensamente com a fome e o frio, o monstro buscou abrigo em uma cabana abandonada. Seu refúgio era próximo ao sítio de uma família de exilados franceses. Observando a vida deles, o monstro aprendeu a falar, bem como um extenso conhecimento sobre as maneiras dos humanos. Ele foi grandemente auxiliado nisto ao ler 3 livros que ele encontrou numa sacola abandonada na neve: O Paraíso Perdido, de Milton, As Tristezas do Jovem Werther, de Goethe, e um volume das Vidas de Plutarco. O monstro fala com grande eloquência e refinamento,
como resultado da sua limitada, porém admirável educação. Ele criou um profundo amor pela nobre e empobrecida família francesa e, finalmente, fez uma tentativa de amizade. Tendo aprendido que sua aparência horrenda inspira medo e desgosto, ele fala inicialmente com o idoso patriarca da família. A cegueira deste honrado cavalheiro permite que ele reconheça a sinceridade e o refinamento do monstro, a despeito da sua aparência. Entretanto, os outros membros da família retornam inesperadamente e expulsam a criatura do sítio a pedradas. O monstro encheu-se de tristeza e amaldiçoou seu criador e sua própria aparência horripilante. Logo, ele decidiu se vingar em Frankenstein, cujo paradeiro ele tinha descoberto a partir dos documentos encontrados no laboratório. Ao chegar em Genebra, a criatura encontrou William, cuja beleza e juventude o atraíram imensamente. O monstro, ansioso por companhia, pediu a William que viesse com ele, na esperança que a inocência do menino fizesse com que ele esquecesse a sua feiura. Ao contrário, William reagiu violentamente e chamou o monstro de vários nomes cruéis. Ao descobrir que o menino era um parente de Victor, ele o estrangulou numa fúria vingativa. Comovido pela beleza do medalhão, ele o pegou e fugiu para um celeiro próximo. Lá, ele encontrou Justine, que tinha adormecido de cansaço após procurar William o dia inteiro. O coração do monstro foi conquistado pela sua beleza angelical, e ele se descobre cheio de desejo por ela. Subitamente, ele se dá conta que jamais irá conhecer o amor. Em profunda agonia, ele coloca o medalhão nas dobras do vestido de Justine, buscando vingança sobre todas as mulheres que ele nunca possuirá. O monstro conclui sua história acusando Victor pelo seu abandono. Ele exige que Victor crie uma companheira para ele, para que ele não se sinta mais tão solitário. Se Victor concordar com este pedido razoável, ele promete deixar a sociedade humana para sempre. Embora ele tenha uma breve crise de consciência, Victor concorda com a tarefa para salvar os entes queridos que ainda lhe restam. Ele viaja até a Inglaterra com Clerval para aprender novas técnicas científicas que o ajudarão na sua terrível tarefa. Após ter adquirido os dados necessários, ele retira-se para um canto isolado da Escócia, prometendo reencontrar Henry quando seu trabalho estiver concluído. Victor está quase na metade do seu trabalho de criação quando ele é tomado pelo medo. Receando que a criatura e sua companheira possam gerar novos monstros e assim destruir a humanidade, ele despedaça a nova mulher diante dos olhos do monstro. A criatura emite um grito torturado. Ele deixa Victor com uma promessa ameaçadora: eu estarei com você em sua noite de núpcias. Victor pega um pequeno bote e o leva até o meio de um grande lago escocês. Lá, ele arremessa os restos mortais da nova mulher nas águas escuras. Ele cai num sono exausto e fica à deriva por um dia inteiro na água. Quando ele finalmente volta às margens do lago, ele é imediatamente preso e acusado de assassinato. Um confuso Victor é levado para uma salinha suja, onde é mostrado a ele o corpo do seu querido Henry, morto pelas mãos da criatura. Isto provoca uma febre e delírios que duram meses. Seu pai vem levá-lo de volta para casa e mais tarde Victor é inocentado de todas as acusações. Em Genebra, a família começa a planejar o casamento de Elizabeth e Victor. Na sua noite de núpcias, Elizabeth é estrangulada no leito conjugal. Ao saber da notícia, o pai de Victor vai para sua cama, onde ele prontamente morre de tristeza. Tendo perdido todos os que amava, Victor decide gastar o resto da sua vida perseguindo a criatura. É exatamente o que o monstro quer. Agora, Frankenstein será tão desprezível e abandonado quanto ele. Por algum tempo,
O Criador caçou sua criatura. Ele o tinha seguido tão longe quanto o Círculo Ártico, quando foi encontrado por Walton. Embora ele aconselhe cautela ao capitão quanto à excessiva curiosidade e ambição, contraditoriamente encoraja os marinheiros a continuar sua perigosa viagem, que muito provavelmente levará à sua morte. Sua razão, a busca da glória e do conhecimento humano. Ele finalmente não consegue mais resistir à sua doença e morre pacificamente durante o sono. No momento da sua morte, a criatura aparece. O monstro lamenta tudo o que fez, mas insiste em que não poderia ter acontecido de outra maneira, pelo tamanho do seu sofrimento. Finalmente, ele parte, jurando que irá construir uma pira funerária e arremessará sua forma desprezada no meio das chamas.